Eu sou motorista de táxi há mais de 15 anos. Já vi de tudo, desde passageiros embriagados, que mal se lembram de onde moram, até casais brigando ferozmente no banco de trás. Já testemunhei discussões intensas, pedidos de desculpas desesperados e até algumas declarações de amor repentinas. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao que vivi numa noite fria de inverno. O que vou contar ainda me faz suar frio toda vez que penso nisso. E por mais que eu tente, é impossível esquecer os detalhes daquela corrida. Era por volta de 1h30 da manhã, quando eu estava terminando meu turno. Já tinha decidido que a próxima corrida seria a última antes de voltar para casa. Eu estava exausto, como sempre acontece depois de longos turnos, e tudo que eu queria era tomar um banho quente e deitar. A cidade estava morta, com ruas vazias e um silêncio inquietante. Você pode imaginar o tipo de silêncio que parece não pertencer ao mundo, como se até os animais e insetos tivessem medo de quebrá-lo. Como sempre, eu rodava pelas áreas mais movimentadas, esperando pegar alguém que precisasse de uma carona. Essa estratégia costumava funcionar, especialmente durante a madrugada, quando pessoas voltando de bares ou festas eram minhas principais fontes de clientes. Eu já estava começando a me conformar com a ideia de que voltaria para casa sem pegar essa última corrida, quando vi à distância uma figura parada em um ponto de táxi próximo ao cemitério central. Era um daqueles pontos onde poucos param, principalmente à noite. A iluminação pública naquela área sempre foi fraca, e o ambiente ao redor só contribuía para aumentar a sensação de isolamento. A figura parecia ser de uma mulher, e mesmo de longe, dava para perceber que ela estava sozinha. O que me chamou a atenção foi o fato de ela estar imóvel, como uma estátua, parada exatamente sob o poste de luz que piscava intermitentemente. Conforme me aproximei, percebi que ela usava um casaco grosso, o que fazia sentido por causa do frio cortante daquela noite. O vento parecia cortar a pele, e eu, dentro do carro, já sentia a necessidade de ligar o aquecedor. O rosto dela estava parcialmente encoberto pelo capuz do casaco, e ela continuava sem se mover, como se estivesse congelada no tempo. Essa cena já me deu um certo desconforto. Eu poderia facilmente ter ignorado e seguido em frente, mas a responsabilidade da profissão falava mais alto. Além disso, parte de mim achava que a imobilidade dela poderia ser apenas resultado do frio intenso. Talvez ela estivesse tremendo de tanto frio e não conseguisse se mexer direito. Foi essa lógica que usei para me convencer a parar. Encostei o táxi devagar, sem querer assustá-la, e abaixei o vidro. Naquele momento, o vento frio invadiu o carro e um arrepio subiu pela minha espinha. Eu me dei conta de que, até aquele momento, o interior do carro estava aquecido e confortável, mas a presença daquela mulher pareceu trazer com ela uma mudança na temperatura. "Boa noite, táxi?" Perguntei com uma voz que saiu mais hesitante do que eu esperava. Era estranho, porque já havia feito essa pergunta incontáveis vezes ao longo dos anos, e nunca antes minha voz tremera daquele jeito. A mulher não respondeu imediatamente. Ficou ali, parada, como se estivesse avaliando a situação, ou talvez decidindo se iria ou não entrar no carro. Seu silêncio prolongado fez o tempo parecer esticar-se, e eu comecei a me perguntar se ela me ouvira ou se estava tendo algum problema. Após alguns segundos de silêncio desconfortável, que pareceram minutos, ela balançou a cabeça lentamente, indicando que queria sim o táxi. Com movimentos lentos e quase mecânicos, ela abriu a porta traseira e entrou no carro, sem dizer uma palavra. A porta se fechou com um estalo suave, mas o som ecoou em minha mente como se fosse o último sinal de normalidade naquela noite. Assim que ela entrou, a temperatura dentro do carro caiu de forma notável, como se o próprio ar ao redor dela estivesse contaminado com uma frieza incomum. Um arrepio percorreu minha espinha, mas eu tentei manter a compostura. Era apenas uma passageira e eu não podia deixar o desconforto me dominar. Me ajeitei no banco, tentando disfarçar o crescente desconforto. Senti que havia algo errado, mas não podia colocar o dedo no que exatamente era. Talvez fosse o cansaço acumulado, talvez fosse o frio intenso da madrugada. De qualquer forma, não me permiti mergulhar naquele sentimento. "Para onde vamos?" perguntei, tentando soar casual e profissional ao mesmo tempo. Ela finalmente quebrou o silêncio.
Falou baixo, quase num sussurro, com uma voz que mal parecia pertencer ao ambiente. Não era uma voz comum, sabe? Parecia deslocada, como se viesse de um lugar distante, como se cada palavra tivesse que atravessar uma barreira invisível antes de chegar aos meus ouvidos. Pode me levar para a Rua das Oliveiras, número 45? A Rua das Oliveiras. Eu conhecia bem o lugar. Fica em uma área afastada da cidade, quase na periferia. Aquele era o tipo de rua onde poucas pessoas circulam à noite, principalmente porque era mal iluminada e cercada por terrenos baldios e casas abandonadas. Era o tipo de lugar que qualquer pessoa com bom senso evitaria, especialmente àquela hora da madrugada. Fiquei intrigado, pois aquele destino não era nada comum. Minha mente começou a gerar suposições. Talvez ela morasse ali perto, talvez fosse visitar alguém, ou até mesmo alguém que tivesse se perdido e precisasse de ajuda para voltar para casa. Algo dentro de mim, porém, dizia que não deveria aceitar aquela corrida. Mas minha profissão não me permite fazer escolhas baseadas em intuições vagas. Já havia transportado passageiros para áreas estranhas antes, então me obriguei a pensar que aquela seria apenas mais uma corrida incomum. Claro, respondi, tentando manter a normalidade e dando partida no carro. O silêncio voltou a dominar o ambiente enquanto eu dirigia. O motor do carro parecia ser o único som real naquela noite, além do ocasional farfalhar do vento nas árvores. A estrada que levava à Rua das Oliveiras era longa e deserta, cercada por terrenos baldios e casas esparsas, muitas delas em ruínas. A escuridão envolvia tudo ao redor e a iluminação pública era escassa, criando sombras distorcidas que pareciam dançar conforme eu avançava. De vez em quando, eu olhava pelo retrovisor, na esperança de ver o rosto da mulher e tentar decifrar quem ou o que ela era. Mas tudo o que eu conseguia ver era a escuridão do capuz cobrindo sua cabeça. Era como se ela quisesse permanecer oculta, como se estivesse se escondendo de algo ou de alguém. A cada tentativa de observar mais de perto, a impressão de que algo estava errado aumentava. Havia algo em sua presença que não era apenas o silêncio ou o fato de ela estar encoberta. Eu comecei a sentir que havia outra coisa no carro, algo que não era visível aos olhos, mas que estava presente de alguma forma, como uma sombra extra, uma sensação de que o espaço ao redor dela era maior do que deveria ser. Chegamos mais perto da Rua das Oliveiras, e o desconforto que eu sentia se transformou em algo tangível. De repente, o rádio do carro, que até então estava em silêncio, começou a chiar. O som era agudo e perturbador, como estática, mas com um fundo que lembrava vozes distantes e irreconhecíveis. Tentei ajustar a estação, mas nada mudava o chiado. E então, as luzes do painel piscaram e o motor deu uma engasgada brusca. Meu coração disparou naquele momento. Estávamos numa área completamente isolada e meu carro, que nunca havia me deixado na mão, estava à beira de parar. Naquela noite, depois de chegar em casa, o terror não diminuiu. Fiquei andando de um lado para o outro, tentando racionalizar o que tinha acontecido. Era impossível. A imagem daqueles olhos vazios, negros e sem vida, não me deixava em paz. Sentei no sofá e liguei a TV, tentando me distrair, mas nada parecia funcionar. A cada vez que olhava para o reflexo na tela apagada, tinha a impressão de ver uma sombra, como se ela estivesse ali, me observando. O pânico começou a tomar conta. Resolvi que precisava sair de casa, tomar um ar. Dirigi até um posto de gasolina 24 horas para pegar um café e esfriar a cabeça. O atendente me olhou de forma estranha quando entrei. Devia estar com uma aparência péssima, mas eu não me importava. Peguei um café preto e me sentei na mesinha do canto, encarando a xícara, enquanto a sensação de ser observado persistia. Ao voltar para o táxi, tive um impulso súbito de verificar o banco de trás novamente. Meu coração acelerou só de pensar em olhar, mas algo em mim precisava ter certeza de que ela não estava mais ali. Respirei fundo, fechei os olhos por um segundo e olhei para o banco. Vazio. Dei um suspiro aliviado, mas a sensação de que algo ainda estava errado continuava. Então fiz uma coisa que normalmente não faria. Voltei ao local onde tinha deixado a mulher. Eu sabia que era uma ideia ruim, mas algo em mim queria entender. Talvez fosse o desejo de confrontar o medo e provar a mim mesmo que tudo aquilo não passava de uma alucinação.
fruto do cansaço extremo. Quando cheguei novamente à Rua das Oliveiras, o ar parecia ainda mais pesado. As poucas luzes da rua piscavam intermitentemente, como se estivessem prestes a apagar. Parei o táxi em frente à casa número 45 e o silêncio era ensurdecedor. Eu conseguia ouvir meu coração batendo forte no peito. A casa estava lá, imóvel, decadente. Mas havia algo diferente. As janelas que antes estavam quebradas, agora pareciam intactas, como se o tempo tivesse dado um salto ao contrário. Aquilo não fazia sentido. Eu sabia que elas estavam destruídas quando saí dali horas antes. Decidi sair do carro e me aproximar da casa, mesmo com o medo crescendo a cada passo. A porta estava entreaberta e de dentro vinha um som baixo, quase como um sussurro, algo que não consegui distinguir de imediato. Quando me aproximei mais, o som ficou mais claro. Era uma voz fraca e arrastada, chamando por alguém. Ajuda! Me ajude! Meu corpo congelou. Era a mesma voz da mulher do táxi. Meu instinto gritava para eu voltar para o carro e sair dali o mais rápido possível, mas algo me segurava no lugar. Eu estava paralisado, preso pelo terror e pela curiosidade mórbida. Finalmente dei um passo para trás, pronto para correr, mas a porta da casa rangeu, abrindo-se mais, revelando um corredor escuro. Do fundo da casa, uma sombra se moveu, lenta e hesitante. Era a mesma silhueta da mulher. "O que você quer?" perguntei, a voz trêmula. Nenhuma resposta. A figura apenas continuou a avançar em minha direção, com passos arrastados. O pavor tomou conta de mim e eu dei meia volta, correndo de volta para o táxi. Mal tive tempo de fechar a porta do carro antes de dar partida. Saí em disparada dali, dirigindo como se minha vida dependesse disso. E de certa forma, eu sentia que dependia. Nos dias seguintes, tentei me manter longe daquela área. Tentei esquecer, mas as coisas começaram a ficar estranhas. Pesadelos me atormentavam quase todas as noites. Sonhava com aquela mulher, com os olhos negros e sem vida me observando. Em um dos sonhos, eu estava dirigindo novamente na mesma rua, e ela aparecia do nada, sentada no banco de trás, sussurrando meu nome. Acordava sempre suando frio, o coração disparado. O pior, porém, não eram os sonhos. A sensação de ser observado começou a seguir-me aonde quer que eu fosse. Mesmo em plena luz do dia, em locais movimentados, eu sentia aquela presença. Em alguns momentos pensei ver sua figura refletida em janelas ou em espelhos, apenas para desaparecer quando eu piscava. Aos poucos fui perdendo o controle sobre minha própria vida. Meu trabalho começou a sofrer, pois eu evitava sair à noite, temendo encontrar novamente aquela mulher, ou o que quer que ela fosse. Um dia resolvi procurar ajuda. Fui a uma igreja local e falei com o padre, sem dar muitos detalhes, mas o suficiente para ele entender que eu acreditava estar lidando com algo sobrenatural. Ele me ouviu em silêncio e, no final, disse que algumas almas, especialmente aquelas que sofreram mortes violentas, às vezes não encontravam paz. Sugeriu que eu fizesse uma oração e deixasse uma vela acesa em nome da mulher, pedindo pela sua alma. Embora cético, fiz o que ele sugeriu. Comprei uma vela e, naquela noite, coloquei-a no parapeito da janela, dizendo uma breve oração. Para minha surpresa, os pesadelos diminuíram. Por algumas noites, dormi tranquilamente, e a sensação de estar sendo observado começou a desaparecer. Mas como em qualquer história de terror, a paz não durou. Cerca de uma semana depois, algo aconteceu que me fez reconsiderar tudo. Era tarde da noite, e eu estava em casa, finalmente relaxado, depois de um dia de trabalho. Já estava quase adormecendo no sofá quando ouvi um som estranho vindo da porta da frente. Um arranhar suave, como se alguém estivesse passando as unhas na madeira. Meu coração disparou imediatamente e eu congelei no lugar. O som continuou, insistente, e em seguida veio a batida. Uma única, firme. Levantei-me devagar, com o estômago revirando de medo, e fui até a porta. Espiei pelo olho mágico, mas não vi ninguém. O corredor estava vazio. Respirei fundo, tentando convencer-me de que era apenas minha imaginação pregando peças. Então, antes que pudesse me afastar, ouvi um sussurro do outro lado da porta. "Ajuda! Me ajude!" Recuei imediatamente.
o coração batendo forte no peito. Não havia dúvidas, era a mesma voz. Tranquei todas as janelas e portas naquela noite, sem coragem de verificar o que quer que estivesse lá fora. Não dormi nem por um segundo, e o som da batida única na porta continuava ecoando na minha mente. No dia seguinte, voltei à igreja, desesperado. Contei ao padre sobre o que havia acontecido, e ele sugeriu que talvez a alma daquela mulher ainda estivesse presa, incapaz de seguir em frente. Ele concordou em ir até minha casa e fazer uma bênção. Embora relutante, aceitei a oferta, esperando que aquilo finalmente acabasse com a situação. A bênção foi feita, e por algum tempo tudo parecia normal. No entanto, até hoje, às vezes, tenho a sensação de que ela nunca foi embora completamente. Em algumas noites, quando o silêncio é profundo e a escuridão toma conta, sinto aquela presença, fria e observadora. Não sei se algum dia vou me livrar dela por completo, mas uma coisa é certa. Depois daquela noite, nunca mais olhei para o banco de trás do meu táxi da mesma forma. Vou contar um relato que até hoje me atormenta. Uma experiência sobrenatural e estranha que aconteceu enquanto trabalhava como taxista. Não sei bem como explicar, mas desde então tento evitar qualquer corrida em lugares isolados e ruas mal iluminadas. Aquela noite mudou completamente a minha percepção de segurança e realidade. Às vezes, sinto que essa experiência foi mais do que um simples encontro com o inexplicável. Algo ainda me segue, mesmo depois de tanto tempo. Era uma noite de inverno, por volta das 2 horas da madrugada. O vento cortante zunia pelas ruas desertas e as luzes dos postes piscavam como se a eletricidade estivesse à beira de falhar. O frio fazia com que minha respiração criasse pequenas nuvens de vapor dentro do carro, e eu estava cansado, quase no limite de minha resistência. Estava terminando meu turno quando recebi um chamado através do aplicativo. A corrida era para uma rua na periferia da cidade, longe do centro, em um bairro que não era exatamente perigoso, mas sempre me deixava desconfortável por ser muito mal iluminado e deserto àquela hora da noite. Parei por um momento, observando o pedido no meu celular. Era uma corrida longa e eu já estava exausto. Por um instante, pensei em recusar. O cansaço do dia, somado ao desconforto de pegar passageiros em lugares afastados e com pouca iluminação, quase me fez declinar. Mas como muitos que dependem desse tipo de trabalho para sobreviver, a perspectiva de uma última corrida e o dinheiro extra me convenceram a aceitar. Afinal, a noite já estava avançada e depois dessa, eu poderia voltar para casa e descansar. A localização de onde o cliente solicitou o táxi era estranha. Não era uma rua comum, mas uma estrada de terra que saía da rodovia principal, sem muitas casas ao redor. Algumas dessas áreas mais remotas costumam ter fazendas ou construções antigas, mas não parecia ser o caso. A sensação de desconforto aumentava conforme me aproximava. O caminho ficava cada vez mais deserto, e a escuridão ao redor parecia se adensar. A luz dos faróis mal iluminava a estrada à minha frente. E o som dos pneus sobre o cascalho era a única coisa que quebrava o silêncio opressor. Finalmente, ao chegar no ponto indicado pelo GPS, vi uma figura à distância. Uma mulher estava parada na beira da estrada. Sua silhueta era visível apenas pelo reflexo da luz dos faróis. E a imagem me causou um arrepio imediato. Ela usava um vestido longo, branco, que parecia velho e sujo. Seus cabelos escuros cobriam parte de seu rosto. E ela olhava diretamente para o chão. Eu encostei devagar, tentando me recompor. Uma parte de mim já queria ir embora, mas outra, talvez o senso de dever ou apenas a curiosidade, me fez continuar. Abri o vidro do carro, hesitante, e perguntei: "Boa noite, táxi." Minha voz saiu trêmula, como se algo dentro de mim já soubesse que havia algo profundamente errado naquela situação. Ela não respondeu imediatamente. Assentiu com a cabeça, quase de maneira mecânica, sem me olhar diretamente, e entrou no carro. Assim que a porta se fechou, um cheiro forte de terra molhada e algo podre invadiu o carro. Já dirigi para muitas pessoas, já levei cargas estranhas, mas o desconforto que senti naquele momento era algo novo, um instinto primal me dizendo para fugir.
Minha mente insistia que havia algo muito errado com essa corrida. Com o coração acelerado, tentei não demonstrar medo. Para onde vamos? Perguntei, forçando um tom casual, mas meu desconforto era evidente. Ela demorou para responder. Seus ombros pareciam pesados e a cabeça continuava baixa. A tensão no ar era palpável, quase como se o próprio ambiente estivesse tentando me sufocar. Avenida Central, 108. A voz dela era baixa, rouca, quase inaudível, como se viesse de um lugar distante. Um calafrio percorreu minha espinha e meu estômago se revirou. A Avenida Central ficava a cerca de 30 minutos dali, no centro da cidade. Uma área movimentada, mesmo àquela hora, o que me trouxe um pouco de alívio. Liguei o taxímetro e dei partida, tentando ignorar o sentimento crescente de que algo muito estranho estava para acontecer. O silêncio entre nós era opressor e o cheiro podre no carro parecia piorar a cada minuto. Enquanto dirigia, tentei puxar conversa como sempre faço para aliviar o ambiente, mas ela parecia alheia a qualquer tentativa de diálogo. Respondeu com monossílabos ou simplesmente não respondeu. O silêncio era sufocante e a sensação de que algo me observava crescia. Olhei pelo retrovisor algumas vezes e ela continuava com a cabeça baixa, os cabelos cobrindo quase todo o rosto. Não conseguia ver suas feições direito, e isso aumentava a minha ansiedade. Algo nela me perturbava profundamente. Era como se eu estivesse na presença de algo inumano. A cada quilômetro percorrido, o clima dentro do carro ficava mais pesado. O rádio, que estava desligado, começou a emitir um chiado baixo e constante. As luzes do painel piscaram levemente e meu coração começou a bater mais rápido. O que estava acontecendo? Minha mente buscava explicações racionais. Uma falha elétrica, talvez. Mas o ar dentro do carro parecia ficar mais denso, quase como se estivesse se tornando mais difícil de respirar. Quando entramos numa parte mais isolada da rodovia, com a vegetação densa ao redor e sem casas visíveis, o carro deu um solavanco inesperado, como se tivesse passado por cima de algo grande, mas não havia nada na pista. Reduzi a velocidade e, de repente, as luzes do carro começaram a piscar freneticamente. O motor fez um som estranho, como se estivesse engasgando, até que o carro parou completamente, como se tivesse sido desligado por alguma força invisível. Tentei dar partida várias vezes, mas o motor não respondia. Olhei pelo retrovisor e a mulher continuava imóvel. Sua respiração, no entanto, havia mudado. Agora parecia pesada, quase ofegante, como se ela estivesse lutando para respirar. O ar no carro estava sufocante, denso, e o cheiro de podridão era insuportável. Parecia que algo morto estava dentro do carro. Vou precisar sair para ver o que está acontecendo com o carro, ok? Falei, tentando manter a calma, mas por dentro meu coração estava disparado. Uma parte de mim gritava para que eu saísse correndo e nunca mais olhasse para trás. Ela não respondeu, nem sequer se moveu. Saí do carro rapidamente, o ar frio da madrugada me atingindo como uma lufada de ar fresco, embora não me trouxesse nenhum conforto. O silêncio lá fora era ainda mais opressor do que dentro do carro. Apenas o som do vento nas árvores e o distante latido de algum cão completavam o cenário sombrio. Fui até o capô e o abri, sem saber exatamente o que esperava encontrar. Meu conhecimento de mecânica era básico, e mesmo assim, não havia nada de visível errado com o motor. Olhei em volta, sentindo a presença de algo que eu não conseguia ver, mas estava lá. Era como se a própria escuridão estivesse viva, observando cada movimento meu. Fechei o capô e voltei para o carro, sentindo um pânico crescente. Quando entrei de volta no carro, meu coração quase parou. Ela havia mudado de posição. Agora estava sentada ereta, com a cabeça erguida, me encarando pelo retrovisor. Senti um gelo percorrer minha espinha. Só que o rosto dela não era humano. Seus olhos estavam completamente vazios, sem vida, como se fossem dois buracos negros. E sua pele era pálida, quase translúcida, com manchas escuras por todo o rosto, como se estivesse se decompondo. Eu congelei. A imagem dela refletida no retrovisor parecia saída de um pesadelo. Aquilo não era uma pessoa, não era mais. Sua presença emanava uma aura de morte.
Algo profundo e indescritível. Meu corpo estava paralisado, como se eu tivesse sido fisgado por um medo primal, um instinto que me dizia para correr, fugir dali a qualquer custo. Tentei disfarçar o terror que corria pelas minhas veias e girei a chave na ignição, rezando para que o carro ligasse. O motor engasgou, falhou 1, 2, 3 vezes. A mulher, ou seja lá o que fosse aquilo, continuava me observando através do retrovisor. Eu podia sentir seu olhar perfurando minha alma, drenando qualquer resquício de coragem que me restava. Cada segundo parecia uma eternidade. Finalmente o motor rugiu e o carro voltou à vida. Quase dei um grito de alívio, mas sabia que não podia me dar ao luxo de comemorar ainda. Acelerei o máximo que pude. As rodas patinaram no cascalho da estrada e eu saí em disparada. O cheiro de podridão continuava, forte e denso, como se a própria morte tivesse se alojado no banco de trás. Durante o trajeto, tentei manter meus olhos fixos na estrada, mas o impulso de olhar para o retrovisor era quase irresistível. Meu coração batia tão rápido que eu sentia as pulsações na garganta. Em um breve momento de coragem, arrisquei um olhar pelo espelho. Ela ainda estava lá, mas seu rosto tinha mudado novamente. Agora, era como se o rosto estivesse se desintegrando lentamente, pedaços de pele podre caindo de suas bochechas, revelando uma carne apodrecida por baixo. Seus olhos, antes vazios, pareciam vivos, mas não no sentido humano. Havia algo terrivelmente errado com eles. Algo que não conseguia descrever, como se fossem poços de escuridão, sem fundo. Engoli em seco e acelerei ainda mais. O som do motor agora era o único som que eu conseguia ouvir. O chiado do rádio havia sumido, o que me deu um estranho alívio, mas o silêncio só intensificou o peso da atmosfera dentro do carro. Finalmente vi as luzes da cidade ao longe, e uma onda de esperança tomou conta de mim. Está acabando, pensei. Só preciso chegar à Avenida Central e tudo isso vai passar. A estrada se alargou, e as primeiras casas começaram a aparecer nas margens da via. A cada quilômetro que avançava em direção ao centro da cidade, eu sentia o peso daquela coisa diminuir. Talvez fosse minha mente se apegando à ideia de que em meio a pessoas e luzes, eu estaria seguro. Quando finalmente cheguei à Avenida Central, reduzi a velocidade, respirando fundo pela primeira vez desde que a corrida começara. Olhei pelo retrovisor, quase como um reflexo, e fiquei sem ar. Ela não estava mais lá. O banco traseiro estava vazio, completamente vazio. O cheiro de podridão havia desaparecido também, como se nunca tivesse existido. Não havia vestígios de que alguém havia entrado no carro naquela noite. Nenhuma marca, nada. Estacionei o táxi em um canto da avenida, minhas mãos tremendo. Saí do carro e dei a volta até o banco de trás, esperando encontrar algum indício de sua presença. Nada. O banco estava intacto, sem qualquer sinal de sujeira ou cheiro. Não fazia sentido. Eu sabia que ela havia estado lá. Eu a vi. Eu senti seu cheiro. Eu vi seu rosto. Ou o que quer que aquilo tenha sido. Aquela noite, não consegui voltar para casa imediatamente. Fiquei parado na rua, tentando assimilar o que havia acontecido. Meu corpo estava exausto, mas minha mente não conseguia processar o que era real e o que poderia ser fruto do cansaço. Passei as mãos pelo rosto e tentei me recompor. No dia seguinte, ainda abalado, fui conversar com outros taxistas no ponto onde costumávamos nos reunir. Queria desabafar, mas ao mesmo tempo, tinha medo de que ninguém acreditasse. Afinal, quem acreditaria em uma história dessas? Contudo, um dos taxistas mais velhos, o João, que trabalhava nas ruas há mais de 30 anos, notou meu estado perturbado e me chamou para um canto. Você parece ter visto um fantasma, rapaz. Está tudo bem? Ele me perguntou, sua voz baixa e grave. Eu hesitei por um momento, tentando encontrar as palavras certas. Não sabia se queria contar ou simplesmente fingir que aquilo nunca aconteceu. Mas algo em seu olhar me fez confiar nele. João, acho que eu vi algo. Algo que não era deste mundo. Ele franziu o senho e cruzou os braços. Me conta o que aconteceu. Respirei fundo e narrei toda a história, desde o momento em que peguei a corrida até o instante em que ela desapareceu no banco traseiro.
À medida que eu contava, percebi que João ficou cada vez mais sério. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o chão como se estivesse absorvendo o que havia acabado de ouvir. Rapaz, acho que você deu carona para uma das almas perdidas. Eu pisquei, confuso. Como assim, alma perdida? João se aproximou mais, como se quisesse garantir que ninguém mais ouvisse nossa conversa. Há muitos anos, naquela mesma estrada, uma jovem morreu em um acidente de carro. Ela estava voltando de uma festa quando perdeu o controle do carro e bateu em uma árvore. Muita gente diz que o espírito dela ainda vaga por ali, pedindo carona. Muitos motoristas já relataram coisas parecidas com o que você viu. O rosto deformado, o cheiro de podridão. É como se a morte dela ainda estivesse impregnada naquele lugar. E ela não quer ir embora. Minha boca ficou seca. A ideia de que eu havia dado carona para um espírito era demais para processar. Mas ao mesmo tempo, tudo fazia sentido. A sensação de morte, o cheiro, o fato de que ela desapareceu sem deixar rastro. Não era coincidência. Desde então, continuou João, eu e muitos outros evitamos aquela área durante a madrugada. Tem algo lá, algo que não deveria estar. Você fez bem em não olhar para trás mais do que o necessário. Dizem que se você encarar aquela coisa por muito tempo, ela pode te seguir. Um arrepio percorreu minha espinha. Seguir? João assentiu com a cabeça, seu rosto carregando uma seriedade que me deixou ainda mais inquieto. Sim, seguir. Já ouvi histórias de motoristas que começaram a ver a mesma mulher em outros lugares, em corridas diferentes, como se ela se apegasse a eles de alguma forma. E quanto mais você a vê, mais difícil é se livrar dela. Minhas mãos começaram a suar. João colocou a mão no meu ombro e disse algo que nunca mais esqueci. Tome cuidado, rapaz. Algumas corridas não são só corridas, e alguns passageiros não são mais deste mundo. Desde aquele dia, nunca mais voltei a dirigir naquela área. E em algumas noites, quando o cheiro de podridão invade o carro sem motivo aparente, eu acelero o máximo que posso, sem olhar para trás. Torço para nunca mais ver aquele rosto deformado. Torço para que ela tenha encontrado paz. Mas às vezes, sinto que ela ainda está me esperando, em alguma esquina escura, em alguma estrada deserta. E quando o rádio começa a chiar, ou as luzes do painel piscam sem explicação, me pergunto se ela está mais perto. Eu nunca fui o tipo de pessoa que acreditava em coisas sobrenaturais. Sempre achei que eram histórias inventadas para assustar ou simplesmente fruto da imaginação de pessoas impressionáveis. Mas o que aconteceu naquela noite me fez questionar tudo o que eu acreditava até então. Era uma noite comum de trabalho, fria e úmida. A madrugada avançava e eu estava nas últimas corridas antes de encerrar meu turno. Para mim, quanto mais tarde, melhor, pois era quando as corridas longas e mais lucrativas apareciam. Mas aquela madrugada, algo me dizia para terminar mais cedo. Havia um peso no ar, algo difícil de explicar. Mesmo assim, ignorei meu instinto e continuei trabalhando. Por volta das 3 da manhã, quando o movimento começou a diminuir, recebi um pedido de corrida em um bairro afastado, perto de uma rodovia que levava a uma área rural. Não era uma zona perigosa, mas também não era a mais movimentada, principalmente àquela hora. Hesitei por um momento, mas como a tarifa prometia ser boa, decidi aceitar. Coloquei o endereço no GPS e comecei a dirigir para o local. A estrada estava escura e a única iluminação vinha dos faróis do meu carro. Enquanto avançava, a sensação de que algo estava errado foi crescendo. Não conseguia identificar exatamente o que era, mas era como se a escuridão ao redor estivesse viva, me observando. A vegetação densa nas margens da estrada e o completo silêncio faziam parecer que eu estava entrando em um outro mundo, separado do resto da cidade. Quando finalmente cheguei ao local indicado pelo aplicativo, fiquei confuso. A rua estava completamente deserta e não havia nenhuma casa ou construção visível nas proximidades. Apenas a rodovia cercada por árvores altas e antigas. Reduzi a velocidade e parei o carro no acostamento. Olhei ao redor, esperando ver alguém aparecer para pegar a corrida. Mas tudo que vi foi a escuridão.
Deve ser um erro, pensei. Peguei o celular para confirmar o endereço e foi então que o vi. À beira da estrada, um homem apareceu saindo de trás de uma árvore. Ele usava um terno preto, completamente fora de contexto para o lugar e a hora. Sua figura era magra, alta, e o rosto estava em parte coberto pelo chapéu de aba larga que ele usava. Fiquei um pouco surpreso, pois não o tinha visto ali antes, mas imaginei que ele pudesse estar esperando atrás das árvores. Ele caminhou lentamente em direção ao carro e, sem dizer uma palavra, entrou no banco de trás. O cheiro que veio com ele era estranho, uma mistura de terra molhada e mofo. A atmosfera dentro do carro mudou instantaneamente. Parecia que a temperatura havia caído alguns graus e um calafrio percorreu minha espinha. "Boa noite", disse eu, tentando soar amigável, embora estivesse desconfortável com a situação. O homem não respondeu. Apenas indicou com um gesto vago da mão que eu deveria seguir em frente. Aquilo me deixou inquieto, mas não era a primeira vez que pegava um passageiro esquisito, então decidi não insistir. "Para onde vamos?", perguntei, ligando o taxímetro e começando a dirigir. Ele me entregou um pedaço de papel amassado, com um endereço escrito à mão. Era de uma área rural, fora dos limites da cidade. O papel estava úmido e tinha um cheiro forte, como se tivesse sido retirado de um lugar esquecido por muito tempo. A estrada para onde ele estava me mandando ficava ainda mais isolada do que o ponto onde o peguei. O desconforto que eu sentia aumentava a cada quilômetro. Eu olhava pelo retrovisor de tempos em tempos, mas ele continuava imóvel, a cabeça levemente inclinada para baixo, o chapéu cobrindo a maior parte do rosto. Suas mãos estavam repousadas no colo, pálidas e com dedos incrivelmente longos. O silêncio dentro do carro era quase insuportável. Enquanto dirigíamos, a estrada se tornava cada vez mais estreita e sinuosa. A vegetação ao redor parecia fechar-se, quase sufocante. Em um dado momento, percebi que o GPS não estava mais funcionando. Olhei para o painel do carro e vi que o sinal havia desaparecido, mas não havia volta. Estava no meio de um caminho isolado com um passageiro estranho no banco de trás. Por algum motivo, uma memória da infância me veio à mente. Meu avô costumava dizer que nunca se deve dar carona para estranhos em lugares isolados à noite. Ele era um homem supersticioso, sempre falando de espíritos e aparições. Eu costumava rir dessas histórias, mas naquela noite, elas me pareciam estranhamente relevantes. "Estamos perto?", perguntei, mais para quebrar o silêncio do que por curiosidade. O homem ergueu um pouco a cabeça, mas não o suficiente para que eu visse seu rosto. Ele apenas murmurou algo que não conseguia entender. Aquele som me deixou arrepiado. Não era uma voz normal. Parecia distante, abafada, como se viesse de um lugar muito, muito longe. O desconforto se transformou em medo genuíno quando percebi que o farol do carro começava a falhar. As luzes piscavam intermitentemente, iluminando de forma irregular a estrada à frente. Minha mente começou a buscar explicações racionais. Talvez fosse um problema elétrico, algo no alternador. Mas a cada piscada das luzes, eu sentia que algo mais sinistro estava acontecendo. Foi então que vi. Na estrada à frente, à medida que as luzes do carro piscavam, comecei a enxergar vultos entre as árvores. No início, achei que fosse uma ilusão de ótica, sombras provocadas pela iluminação irregular. Mas os vultos começaram a se mover. Figuras altas, distorcidas, que pareciam acompanhar o carro, caminhando lentamente à beira da estrada. Olhei rapidamente pelo retrovisor, com o coração disparado, e percebi que o homem no banco de trás estava agora olhando diretamente para mim. Seus olhos, eles não eram normais. Eram completamente negros, sem íris ou pupilas, apenas escuridão. E ele estava sorrindo. Um sorriso que não expressava alegria, mas algo muito mais perturbador, como se ele soubesse algo que eu não sabia, como se estivesse esperando algo terrível acontecer. Meus instintos gritaram para que eu parasse o carro e saísse dali, mas eu estava em uma estrada isolada, sem GPS e cercado por uma escuridão que parecia viva. Não havia para onde correr. "O senhor..." comecei, mas a voz me falhou. Ele sorriu mais amplamente, revelando dentes afiados, brancos como marfim, brilhando sob a luz piscante dos faróis.
Meu estômago revirou e eu me forcei a olhar para dar a estrada à frente. As figuras nas árvores estavam agora mais próximas, como se estivessem cercando o carro. Um som estranho começou a surgir, algo entre um sussurro e um gemido, como se as próprias árvores estivessem sussurrando segredos antigos e profanos. Acelerei, tentando me afastar o mais rápido possível daquela estrada. As figuras nas margens da estrada começaram a desaparecer, mas o medo que sentia só aumentava. O passageiro continuava imóvel, me observando. Eu sabia que algo estava para acontecer. Sentia isso no fundo do meu ser. Quando finalmente chegamos ao endereço indicado, fiquei ainda mais confuso. Não havia nada lá. Apenas um velho cemitério, cercado por uma cerca enferrujada e parcialmente destruída. O homem se mexeu pela primeira vez desde que entrara no carro. Lentamente ele abriu a porta e saiu, sem dizer uma palavra. Observei enquanto ele caminhava até os portões do cemitério, desaparecendo na escuridão. Minha mente estava em um turbilhão de confusão e medo. Eu sabia que não devia ficar ali, mas meu corpo parecia congelado no lugar. Segundos se passaram, ou talvez minutos, até que finalmente consegui me mover. Acelerei o carro e deixei aquele lugar para trás, com o coração disparado. Nunca mais voltei àquela estrada. E desde aquela noite, algo mudou em mim. O medo que senti naquela madrugada ainda me persegue. Às vezes, à noite, quando estou sozinho no táxi, sinto como se alguém estivesse sentado no banco de trás, me observando. Olho no retrovisor, mas não há ninguém. Só o eco do silêncio e a escuridão, sempre presente.